Deus venha usá-la em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero também nessa oportunidade cumprimentar os nossos irmãos internautas e dizer para você, continue aí junto com a gente, que eu tenho convicção no meu coração. Jesus já falou neste lugar e Ele vai continuar falando para a glória do nome dEle. Aleluia. Nessa oportunidade também, eu quero agradecer aos meus líderes, pastor presidente, juntamente com a sua esposa, pastora Norma. Tem sido uma bênção de Deus na minha vida, na minha casa. Quero agradecer ao pastor João Paulo, juntamente com a esposa, e toda a liderança da igreja pelo carinho, o qual tem acolhido a minha família neste lugar. Eu estou muito feliz por essa oportunidade, muito grata a Deus. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu já vi a igreja se alegrar com a vitória de alguém. Agora, como essa igreja se alegra com a vitória do próximo, é algo extraordinário. O presbítero, o irmão Roger, estava aqui testemunhando aquilo que Deus já fez por ele, e ver a alegria da igreja, isso alegra o nosso coração. No mundo que nós estamos vivendo, de grandes competições, até mesmo dentro das igrejas, a igreja mostra nesta noite que nós estamos num só propósito, aleluia, e a vitória de um irmão é a nossa vitória. Então nós alegramos nesta noite com essa oportunidade para a glória do nosso Deus. Eu quero ler junto com os irmãos, abra sua Bíblia comigo nesta noite. Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Vou estar lendo com a igreja alguns versículos. Capítulo 2, versículo 1, versículo 4, o 5, 10, 11 e o versículo de número 12. Eu não posso deixar de fazer menção nesta noite. Vi aqui meu esposo falando que ele estava ali no cantinho e que Jesus tem algo com ele no cantinho e que ele já tinha chorado ali no cantinho. Eu lembro que antes dele se converter, ele um dia me fez uma pergunta. Ele estava começando a ir para a igreja. E ele disse para mim assim, olha, me diz uma coisa, por que você chora tanto dentro da igreja? Os irmãos vão achar que você está sofrendo comigo, todo culto que a gente entra lá, você entra chorando e sai chorando. E eu disse para ele, o dia que você tiver um encontro com esse Jesus, você vai entender o porquê que eu choro. A gratidão é tão grande que não tem como ficar indiferente na presença dele. E hoje está aí, ele ganha de mim, chora muito mais do que eu. Então é isso que Jesus faz. Capítulo 2, versículo 1 diz assim. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse, paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Eu quero fazer um coral com a igreja aqui nesta noite. Você vai repetir comigo assim. Não subestime os ramos. Confie na videira e frutifique. Amém? 1, 2, 3. Não subestime os ramos. Confie na videira e frutifique. Aleluia. Presbítero Romeu pregou aqui uma mensagem gloriosa e extraordinária na terça-feira. Saí daqui com meu coração queimando. Uma mensagem baseada no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, e ele falava sobre a videira. Que mensagem gloriosa, viu? Extraordinária, ficou gravada no meu coração. E ele disse aqui na terça-feira, através da palavra, que Jesus é a videira. Aleluia. Está registrado no Evangelho de João. Só que não está só escrito que Jesus é a videira, lá também está escrito
eu sou a videira verdadeira. E por que a videira verdadeira, irmã Gláucia? Porque nós estamos vivendo dias de engano, mas ele deixou bem claro: em mim não há engano. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu sou a verdade. E essa verdade que nos sustenta, é essa verdade que nos mantém de pé, é essa verdade que me fez estar aqui hoje, é essa verdade que está aqui para falar com você nesta noite, através da palavra que é fiel, que é verdadeira e que não falha. E não tem como falar de videira sem falar de frutos, sem falar de plantação. E estudando essa palavra, eu lembrei que eu e meu esposo, nós estamos aí tentando ter uma vida um pouco mais saudável, que vai ficando mais idoso e vai precisando cuidar. E nós estamos tentando criar o hábito de fazer alguma coisa. E sempre que a gente chega do trabalho, a gente tenta fazer uma caminhada. E a gente está fazendo uma caminhada num lugar que é de muita plantação. Eu quero dar para você aqui nesta noite 2 exemplos muito simples. E nessa caminhada, neste lugar de plantação que nós estamos fazendo, existem lá muitos pés de laranja. E nessa época agora os pés estão lotados. É uma coisa muito linda de se ver. Aquilo me chama atenção. E sempre que eu passo lá, eu falo alguma coisa para ele. Falei: olha, qualquer dia nós vamos bater palma aqui e vamos ver se esse povo vende laranja para nós. Deve estar mais barato que no supermercado. Que lá em casa é uma coisa que a gente consome muito. Então, assim, os pés de laranja carregado, bonito, robusto, aquilo enche os nossos olhos. Mas aí, estudando essa palavra, eu comecei a lembrar de uma coisa, que nós, seres humanos, nós nos deixamos levar muito pela aparência. E muitas das vezes a árvore até é bonita, está até carregada, mas às vezes você vai provar do fruto, o fruto não é bom. Às vezes a laranja ela é azeda, às vezes a laranja ela é seca, não tem sabor nenhum. Então daí eu já tirei uma lição: não julgue pela aparência, porque a aparência muitas das vezes ela engana. E um outro exemplo que eu quero te dar aqui nesta noite é um exemplo também muito simples. É essa transição que acontece do inverno para a primavera, é uma coisa que me chama muita atenção. No inverno você anda na rua e você só vê galho seco para todos os lados. Eu acredito que ninguém quer pegar um galho daquele para levar para casa para fazer decoração, porque aquilo não tem beleza nenhuma, aquilo não tem nenhuma formosura, não enche os olhos de ninguém. E no inverno toma chuva, passa frio e está lá sem nenhuma beleza. Mas quando chega o tempo certo da primavera, o galho que era seco começa a florescer, aquilo enche os nossos olhos, aquilo traz alegria para o nosso coração. Aleluia. O que você está querendo dizer nesta noite, irmã Gláucia? Pode estar difícil, o galho pode ser seco, mas não subestime, porque chega o tempo de florescer. A Bíblia diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Eu creio no poder desta palavra. Aleluia. Não tem como. Não tem como, então não julgue ninguém pela aparência. Não olhe por fora. Pode estar caído hoje, pode estar desanimado hoje, pode estar com o casamento destruído hoje, pode estar com o filho afastado hoje, mas somente uma palavra liberada por ele, essa situação pode ser mudada. Então não subestime o galho, confie na videira e vai frutificar para a glória do nosso Deus. Aleluia. Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. E o texto que nós acabamos de ler relata uma história verídica. E esse texto ele vai falar sobre um ramo seco, ou seja, um paralítico.
O mesmo texto vai falar de 4 ramos que decidiram frutificar. E o mesmo texto vai falar da videira. O texto relata que Jesus, ele está na casa. E o que ele está fazendo na casa, irmã Gláucia? Jesus, ele tem um ministério tão extraordinário que nunca houve, nunca haverá ninguém que pregue como ele, ninguém que fale com tanta graça, com tanta ousadia como ele. Os teólogos podem até tentar, mas o ministério de Jesus não é comparado com ser humano nenhum na terra, porque ele é de fato o amor, ele é o perdão, ele é a misericórdia, ele fala com propriedade daquilo que ele ensina. E a Bíblia vai dizer que ele está em casa, e mesmo em casa, a Bíblia vai dizer que ele estava ensinando, que ele estava anunciando. E anunciando o quê? Anunciando a palavra. A palavra. Nós estamos vivendo dias em que não dão mais prioridade para a palavra. Que eu louvo ao Senhor por essa igreja que ainda prima pela palavra. Sabe por quê? Porque nos dias maus, porque na adversidade, seu melhor amigo, seu patrão, seu esposo, seu carro bom, sua casa confortável, na adversidade não vai te sustentar. O que vai te sustentar e te dar graça é a palavra. Então valorize a palavra. Ame a palavra, cante a palavra, pregue a palavra. O que o mundo precisa é da palavra. E essa palavra está comigo, essa palavra está com você. Então não pare de pregar a palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus está na casa pregando a palavra. E 4 homens decidem fazer algo por um ramo que estava seco, que ninguém dava nada por ele. A Bíblia diz que eles pegam um paralítico que está sobre um leito, ou seja, sobre uma cama. Eu fico imaginando o peso que não estava este leito, para que foi preciso 4 homens para carregar. Eu já vejo aí um sacrifício por parte desses ramos, para levar um ramo seco até Jesus. E nós estamos vivendo dias que nós desistimos muito fácil. Com certeza já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você convida alguém para vir para a casa de Deus. Você chama uma vez, você chama 2 vezes, você chama 3 vezes. Na 4ª vez você já está desistindo. E na nossa mentalidade, vou ficar perdendo meu tempo com isso não quer nada com Deus não, do tempo que eu estou chamando para ir para a igreja. A gente desiste muito fácil. E aqui eu tiro uma lição de 4 homens para me ensinar que mesmo com aquele peso, que mesmo com aquela dificuldade, eles não desistiram daquele paralítico. E eu estava meditando, com certeza para precisar de 4 homens, estava muito pesado. E eu não sei quantos metros ou quantos quilômetros eles andaram com aquele paralítico, a Bíblia não revela. Então eu sei que foi uma dificuldade muito grande. Só que quando eles chegam na casa, lá em Cafarnaum, aonde Jesus estava anunciando a palavra, eles se deparam com uma dificuldade. Que dificuldade é essa, irmã Gláucia? A Bíblia disse que estava cheio de pessoas. A multidão que tomava aquele lugar era muito grande, era uma aglomeração muito grande. Então os homens chegaram ali com o paralítico, eles tiveram dificuldade de entrar naquele lugar. Aí eu fico pensando, talvez se fosse eu, talvez se fosse você,
Você ia chegar com o leito do paralítico lá na porta da casa e vendo que você não consegue avançar, que você não consegue, que é difícil ter acesso ao lugar onde Jesus está, porque a aglomeração é muito grande. Talvez você colocaria, ou talvez eu mesmo colocaria, o paralítico na porta e falava: pronto, a minha parte eu fiz, era trazer ele até aqui. Agora ele que se vire, ele que arrume alguém, ele que dê um jeito, porque não foi fácil trazer ele até aqui. Mas não, eles estavam determinados. E determinado no quê? Que o paralítico seria curado? Não, porque a confiança deles não estava no paralítico. Ele estava confiando que a videira que estava dentro da casa, que ela poderia mudar, que ela poderia transformar a vida daquele galho seco. Eu quero te repetir mais uma vez: não subestime. Está seco, mas vai florescer para a glória de Deus. Não subestime, não julgue, porque Ele pode fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Ele pode fazer. E aqueles homens não desistem do paralítico. Eles têm uma ideia brilhante. Já não bastava o sacrifício de vir com o homem pesado na cama. Eles agora decidiram: nós chegamos até aqui, nós vamos continuar, nós não vamos parar. E o que é que eles fazem? Eles tiram o telhado da casa. Irmão, você tem ideia do que é isso? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas não aprofunda, não medita nela. Você tem ideia do que é nós estarmos aqui cultuando e de repente uma cama desce com alguém aqui no meio? Você tem ideia, você tem noção do sacrifício desses homens? A multidão não pôde deter. Os obstáculos que eles encontraram no caminho não pôde deter o sacrifício. A determinação de qual eles saíram com aquele paralítico. Eles descem com um leito diante de Jesus. Jesus olha para aquilo. A atitude daqueles homens. Aleluia. Jesus olha para a fé daqueles homens. Que mesmo em meio a toda aquela dificuldade para ter acesso com aquele que poderia resolver, eles rompem as barreiras. Eles rompem a multidão e o leito desce na frente daquele que pode todas as coisas. Jesus diz assim: ó, a tua fé. Jesus ficou impactado com a fé daqueles homens e disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Quem sabe alguém não entendeu como é que um homem que é paralítico, que quer ser curado, faz esse sacrifício todo para ouvir: perdoados estão os seus pecados. Quem sabe alguém pensou: perdemos o nosso tempo vindo aqui. Mas eu tiro mais uma lição desse texto. Mais importante do que curar o teu físico, Ele quer tratar primeiro a tua alma. Ninguém é feliz com o pecado. Ninguém tem paz vivendo debaixo de pecado. Ninguém permanece com gozo, com alegria numa vida de pecado. E é por isso que ele achou, não, ele tinha certeza que ele tratando a alma, o físico seria consequência. Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu sou o médico dos médicos. Eu tenho o poder de curar ferida na alma. O que a medicina falou a teu respeito não limita o meu poder. Sou eu que curo depressão, sou eu que liberto, sou eu que liberto, sou eu que liberto. Ele tem o poder sobre a sua vida. Aleluia. Mas os escribas também estavam lá na casa, eles não faltam.
Os escribas e os fariseus estão sempre presentes no meio. Aí a Bíblia diz que os escribas começaram a questionar: quem pode perdoar pecados senão Deus? Só que eles não sabiam que o nosso Deus, Ele sonda a mente e sonda o coração. E quando eles fazem essa pergunta, questionando, Pastor Robson ensinou aqui uma vez, que o nosso Jesus, Ele é tão sábio, que todas as vezes que Ele é questionado com uma pergunta, Ele responde com uma outra pergunta. E isso me fez lembrar da mulher lá de Samaria. Quando Jesus aborda ela naquele poço, ela diz para Jesus assim, ó: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus não responde para ela, porque Jesus não está ali para fazer comparação. Jesus não está ali para disputar se ele é ou se ele não é maior do que ninguém. Jesus não está ali para perder tempo, ele tem objetivo. Ele não responde à mulher. Sabe o que ele vai dizer para ela? Mulher, se tu soubesse quem é esse que lhe pede de beber, era tu que pediria, e tu beberia água viva, porque ele é água viva, porque ele é água viva, porque ele é água viva. Mais uma lição: aprenda a não sair dando resposta para ninguém. Nem todo mundo merece resposta. Deixa que quem te justifica é Deus. Não perca seu tempo com conversa que não edifica, que não vai te levar a lugar nenhum. O que chama atenção não é a árvore bonita, é o fruto que ela produz. Deixem falar, continue frutificando. Deixem falar, continue frutificando. Deixem falar, continue frutificando. Aleluia. Não subestime os galhos secos. Confie na videira e frutifique. Quem sabe alguém olhou para aquele paralítico e não dava nada por ele. O homem chegou ali dependendo de 4 amigos. E saiu dali com os pecados perdoados. Saiu dali com a cura. O mesmo texto relata que quem estava ali ficou impressionado. Glorificavam a Deus porque viu o que Deus havia feito naquele lugar. E eu meditando nesta palavra, nessa tarde, quantas das vezes alguém vê você hoje, uma bênção nas mãos do Deus vivo, um instrumento de Deus, mas não sabe que você já foi galho seco, não sabe o que você passou para chegar até aqui. Não conhecem a tua história, não conhecem o teu chamado, mas o importante é que aquele que nos convocou, ele nos conhece. E quando eu falo em galho seco, eu lembro, eu fui uma adolescente que eu dei muito trabalho para minha mãe. Com 13 anos de idade eu já tinha a primeira tatuagem na perna. Fui morar com os meus avós depois de um tempo, e eles, por ser de idade, falei, bom, aqui agora está do jeito que eu quero, vou viver do jeito que eu quero, não tem ninguém para mandar, não tem hora para chegar. Um galho seco, totalmente perdida. Além de ser um galho seco, ainda andava com os galhos que era pior do que eu, tudo podre.
tinha nada de bom para me oferecer. Com 14 anos de idade, eu tive a minha filha para os irmãos ter noção da vida de miséria que eu levava. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade muito pequena. E no bairro onde eu moro, onde eu morava, que eu já saí de lá há quase 20 anos, houve um galho seco, totalmente perdido também. Os pais dele eram cristãos e esse jovem também dava muito trabalho para os pais dele. Ele tanto consumia muita droga, como ele vendia muita droga. Eu lembro que boa parte da adolescência dele, ele passou na Fundação Casa, que hoje é Fundação Casa, antigamente era chamado de FEBEM. E boa parte da vida desse jovem, ele passou preso nessa FEBEM, totalmente perdido mesmo. Só que um dia, esse galho seco teve um encontro com Jesus. Irmãos, mas eu estou falando de um encontro real, de um encontro verdadeiro, não era aparência, era algo sobrenatural. Esse menino dava trabalho demais para a mãe dele. Eu lembro que a mãe dele às vezes saía de dentro da igreja, porque alguém ia buscar e dizia para ela assim: olha, seu filho está tendo começo de overdose não sei na onde. Olha, seu filho está lá na boca do tráfico, lá os caras estão querendo matar ele, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E era um sofrimento para a mãe dele, mas aí ele encontrou com Jesus, e foi um encontro real. A sede desse menino era tão grande, tão grande, tão grande, que ele foi se entregando para Jesus, e ele foi ficando inconformado, tipo assim: eu não posso querer isso só para mim, alguém mais tem que saber desse Jesus, alguém mais tem que conhecer. E ele pregava com tanta graça, com tanta autoridade, com tanta ousadia. E eu não estou falando de púlpito não, eu estou falando de porta a porta, batendo palma na casa, abordando o jovem no meio da rua. Aleluia! E um dia ele me fez um convite. Ele disse: Gláucia, vamos para a igreja comigo? Falei: não, hoje não, outro dia eu vou. No outro dia ele estava lá na casa da minha avó. Gláucia, vamos para a igreja hoje? Hoje não, outro dia eu vou. No outro dia ele estava lá de novo na casa da minha avó. Eu pensei assim: vou vencer ele pelo cansaço, mas afinal era ele que estava me vencendo. E eu lembro que eu disse para ele assim: olha, amanhã eu vou. Pode passar tal hora que amanhã eu vou. Quando eu vi que estava chegando a hora dele passar lá, eu disse assim: vó, o irmão Edmar, hoje ele já dorme no Senhor, conheceu a Cristo, nunca desviou, ganhou muitas almas para Cristo, e hoje já dorme no Senhor. E eu disse para minha avó assim: vó, o irmão Edmar vai vir aí? A senhora fala para ele que eu não estou. Minha avó falou: não falo não. Falo não, porque eu sou crente, crente não mente, eu vou falar que você está aqui. Se você quiser, você que saia, que aí eu vou falar que você não está. Mas se ficar, eu vou falar que está aqui. Aí eu saí. Ele foi, não estava lá. No outro dia, quem volta? Eu falei: gente, mas que crente chato é esse? Hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus que impulsionava a vida dele. No outro dia ele estava lá. Eu disse: olha, eu vou logo nessa tua igreja para você parar de ficar me enchendo, que eu já estou farta de todo dia você tá na minha porta: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu vou. E eu fui a primeira vez na igreja. Quando eu chego na igreja, as irmãs estavam louvando, e eu nunca mais esqueci. Elas cantavam uma canção que dizia assim: ó,
Jesus está olhando para você agora. Somente Ele pode mudar sua história, apagar o teu passado, libertar teu coração. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. Teu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, ela veio para ficar. As irmãs cantavam, eu não parava de chorar. Eu falei, eu quero essa felicidade para a minha vida. Eu não aguento mais viver essa vida de engano. E naquele dia, eu levantei as minhas mãos para Cristo. E por que você disse isso nesta noite, irmã Gláucia? Para te dizer, quem olhou para a minha vida um dia jamais imaginou o que Jesus faria. Eu mesmo nunca imaginei. Era um galho seco, como eu disse no princípio da mensagem. Mas é isso que Ele faz. Ele pega o que ninguém dá nada. Ele pega o pequeno para confundir o grande. É isso que Ele faz, porque Ele é Deus. E Ele não precisa de ninguém capacitado, porque quem capacita é Ele. E logo no começo que eu me converti, eu lembro que eu estava num culto. E Deus, Ele usa uma missionária que veio de fora, que não me conhecia de lado nenhum. E ela me disse, jovem, se coloque de pé. Me coloquei de pé, a igreja cheia. Ela disse, olha, Deus tem pressa com a tua vida. Deus tem um plano da tua vida. Foi por isso que Ele te livrou tantas vezes da morte. E aquilo começou a passar um filme na minha cabeça. Porque se eu estou aqui hoje, eu tenho convicção que foi os livramentos que Ele me deu enquanto eu estava lá fora. Deus tem pressa na tua vida e Ele te diz assim, olha, prepara as tuas malas que eu vou te levar nos 4 cantos da terra para anunciar a minha palavra. Eu não sabia nem que era o homem ouvir a voz de Deus ou Deus falar com o homem. Eu fiquei meia embaralhada e no final do culto eu perguntei para alguém chegou em mim e disse, menina, mas Deus falou muito lindo com você hoje. Eu falei, falou, foi? Era tudo novo para mim. Continuei servindo ao Senhor, os anos se passaram. Eu vim para Portugal. E depois de 10 anos nesse país, Deus começou a cumprir cada promessa do que Ele tinha falado comigo. Eu estou te contando isso para te dizer que o galho pode estar seco, mas se Jesus determinar, ele floresce. O galho pode estar lançado no fogo, mas se Jesus mandar, ele ressuscita, porque o nosso Deus é o dono da vida. Aleluia. Ele fez a promessa e aos meus olhos seria impossível de ver aquilo se cumprir. E eu falo isso debaixo da graça e da misericórdia de Deus. No ano de 2010 foi o ano que eu mais viajei nessa Europa na minha vida. Eu lembro que em 2010, no mês de abril, eu cheguei a estar na Irlanda 4 vezes no mês. E todas as vezes Ele bradava no meu coração, lembra da promessa. Eu sou a videira e quem está ligado em mim dá fruto. Eu sou a videira e quem permanece ligado frutifica. Ei, seu filho está afastado, teu esposo ainda não se converteu, sua vizinha ainda não ouviu falar, mas no nome de Jesus, você é a árvore que frutifica, vai frutificar para a glória de Deus, vai dar fruto para a glória de Deus. Então, eu quero te dizer nesta noite, você pode ver o drogado, pode ver a prostituta, pode ver o pecador, mas quando Jesus chega, quando está
subestime o galho seco. Não subestime o galho seco. Se ele está ligado na videira, ele vai frutificar. Oh, decanta labajurianda lamanai. Demanto devassou. Ricanta labajurianda lamanai. Vai frutificar. A palavra hoje é: vai frutificar. Tá caído, vai frutificar. Tá lançado no mundo da perdição, vai frutificar. Ei, não tenha medo de pregar a palavra, porque se tá ligado na videira, vai frutificar. Aleluia, aleluia. O Jesus que perdoou o pecado do paralítico e disse para ele: toma a tua cama e anda, está aqui nesta noite. E é o mesmo que ele está te dizendo: frutifique para a glória de Deus. Aleluia, oh aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.